Olá, bom dia! Hoje é dia 24 de fevereiro de 2021. É um prazer receber cada um de vocês que está entrando agora e aqueles que também vão assistir depois, que não estão ao vivo aqui conosco. Se você quer participar do Today, tem muita gente que pergunta como é que faz para participar. É simples, é só você chegar cedo e escrever assim, eu quero, e o primeiro que escreve é o que eu geralmente chamo para a gente poder participar. Nem sempre eu consigo falar com o primeiro. Às vezes dá algum problema na conexão e nós chamamos uma outra pessoa. Mas para você participar é só escrever, eu quero participar, e nós vamos te convidar para que a gente possa conversar sobre saúde. Deixa eu trazer aqui para vocês algumas informações, né? Pensando na questão do coronavírus, nós temos algumas informações aqui bem importantes para a gente poder avaliar. Mas depois quero destacar um outro aspecto que não tem a ver com a parte, né, do coronavírus. Mas o país ele passou de 248 mil mortes. Estamos atingindo esse número de 250 mil mortos quase, né? É um número bem relevante se a gente for pensar que isso tem só relação com essa doença terrível que é o coronavírus. Uma doença que tem um grau de mortalidade baixo, porém tem um grau de disseminação rápido da doença. E quanto mais pessoas são contaminadas, maior vai ficando o número da mortalidade, mesmo que o percentual de mortos seja pequeno em relação, né, ao número de pessoas que morreram. Mas o Brasil, então, teve 1.370 óbitos nas 24 horas. Né? Isso mostra que nós continuamos ainda com um nível muito alto de mortalidade, ou seja, a transmissão também continua muito alta. Mas teve uma matéria aqui que me chamou muito a atenção. E essa matéria aqui, ela mostra o impacto dessa nova cepa que surgiu no Amazonas, né? Em menos de 2 meses, né, o número de mortes por Covid registrado em 2021 no Amazonas já supera o total de 2020. Neste ano, já foram registrados 5.288 mortos, né, pela Covid no Amazonas, e esse número é maior do que o número que teve no ano passado. Então, assim, se a gente for observar, essa nova cepa, ela tem sim uma transmissão muito mais rápida, e quanto mais rápido ela se propaga, maior vai ser o número de pessoas, né, vindo a falecer por essa doença. Então é preocupante essa situação. Ainda não se sabem se as vacinas que hoje estão no país sendo utilizadas, principalmente a vacina de Oxford e a Coronavac, se elas vão ser eficazes com relação ao controle dessa nova cepa do coronavírus que surgiu no Amazonas. Então veja, o que eles estão estudando e tentando observar agora é como que a vacina que foi criada, desenvolvida, né, para que você tivesse o controle da doença na cepa original, se ela vai ter efetividade ou não nessa nova cepa aqui no Brasil. Alguns cientistas disseram que parece que essa nova cepa ela tem uma capacidade, né, de driblar o sistema imunológico. O que quer dizer isso? Quando você, por exemplo, tem a infecção pelo coronavírus, né, você vai desenvolver anticorpos no processo de recuperação. Então, todas as pessoas que se recuperam da doença, elas têm uma quantidade de anticorpos, alguns menor, outros maior. Isso vai depender muito do sistema imunológico de cada pessoa e também de como que a doença, né, se desenvolveu no seu organismo. Quanto mais grave o caso, maior o número de anticorpos, porque você ficou durante mais tempo exposto ao vírus agindo no organismo. Uma outra questão, então, você desenvolvendo o seu sistema imunológico, né, para que combata essa doença, criando anticorpos, ou pouco anticorpo, ou muito anticorpo, normal seria que você não tivesse uma reinfecção. Já é provado que existe sim alguns casos de reinfecção. Porém, essa nova cepa, se você desenvolver os anticorpos, né, para o coronavírus, quando ela entra e ela dá de cara aqui com um desses anticorpos que foram desenvolvidos, ela consegue dar um drible e aí você desenvolve novamente a doença. Essa talvez seja a maior preocupação com relação às cepas que vão surgindo, não só no Brasil, como a da África do Sul, aquela que está circulando também no Reino Unido, que elas possam, de alguma forma, driblar os anticorpos que foram gerados por quem já teve a doença. No caso da vacinação, você simula, entre aspas, a doença, né? Dependendo do tipo de vacina que você está tomando, seja ela de vírus inativado, seja de fragmento de vírus, né? Você vai produzir anticorpos para a doença coronavírus. No caso, se você
tem os anticorpos gerados pela vacina, mas se encontra de novo com essa cepa, a cepa pode dar um jeitinho e acabar escapando desses anticorpos. Isso é algo bem preocupante, é algo interessante que a ciência ainda tenta elucidar se realmente acontece ou não. Então, uma preocupação para nós, não é verdade? Se a vacina vai ter um grau de efetividade para essa nova cepa. Então, esse era um aspecto que eu queria destacar para vocês aqui do coronavírus. Uma segunda questão que eu quero falar, que não tem nada a ver agora com a questão do coronavírus, é o seguinte. Eu não assisto televisão, né? Quando eu assisto televisão, eu assisto esporte, mas eu não assisto esses programas, né, que ficam passando aí, principalmente nos canais abertos. E aí eu cito, então, o BBB, que é esse programa que todo ano aí nós temos, né, na televisão brasileira, né, na Rede Globo. Eu não sou de assistir esses programas, porém, eu não posso ser uma pessoa que esteja alienado do mundo. Então eu leio algumas notícias a respeito do assunto também. E me assustei bastante, né, com essa última eliminação que teve aí do programa, onde a pessoa que saiu com 99,17%, né, dos votos para a eliminação. Eram 3 candidatos, né, e um apenas era eliminado, e foi eliminado com 99,17%. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos que entender que saúde é muito mais do que olhar os aspectos físicos, né? Não é somente saúde física, presença ou ausência de doenças que vai determinar se nós somos ou não saudáveis. Saúde, para mim, é baseada em 4 pilares, e todos eles são extremamente importantes e existe uma relação direta entre um e outro, né, pilar. Por exemplo, o primeiro pilar que a gente pode destacar é a questão da saúde física. E quando falamos de saúde física, é justamente como está funcionando o nosso corpo. E eu defino saúde física como sendo o meu relacionamento com o meu corpo, através das minhas escolhas diárias. Agora há pouco eu fiz um post, né, colocando ali a imagem de um de jejum que nós fazemos aqui em casa e gostamos muito, que é a Babilônia. É a aveia que fica de molho, né, durante o período da noite, num leite de amêndoas, junto com frutas secas. Essas frutas secas elas vão soltando frutose e ela vai adoçar essa aveia com leite de coco. No dia seguinte, ou com leite de amêndoas, desculpa, pode ser com leite de coco também, mas geralmente a gente faz com leite de amêndoas. E aí nós colocamos no dia seguinte frutas frescas por cima desse a aveia que ficou demolhando ali no leite de amêndoas com frutas secas, e também adicionamos algumas lascas de coco seco. Isso é um de jejum que nós fazemos muito em casa. Uma escolha que eu fiz de comer esse alimento vai refletir no meu organismo, para o bem ou para o mal. Nesse caso, obviamente, para o bem. Mas pensa no de jejum que comumente as pessoas fazem. Ou seja, as escolhas que eu faço, elas vão refletir na minha saúde física, seja para melhorar, seja para piorar. Então, nossa saúde depende das escolhas que fazemos. Já pensando no segundo pilar, que é a saúde emocional, eu defino saúde emocional como sendo o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções. E isso geram as minhas ações, ou seja, o reflexo daquilo que eu escolho está muito atrelado com a questão emocional. Como está o meu emocional? Quando eu estou com o emocional abalado, obviamente eu não faço escolhas racionais. Minhas escolhas são escolhas emocionais. E isso acaba, obviamente, refletindo na parte física também. Um terceiro pilar muito importante é a minha saúde social. E a minha saúde social nada mais é do que o meu relacionamento com o meu próximo, seja ele o meu familiar que mora dentro da minha casa, seja ele com uma outra pessoa externa, que eu trabalhe, que eu conviva com ela, né, no trânsito, porque quando eu estou ali dirigindo meu veículo, tem alguém ao lado também dirigindo dele, e a maneira como eu me comporto mostra quanto que eu tenho de saúde social também. Ou seja, saúde social nada mais é do que o meu relacionamento com o meu próximo. E ainda o quarto pilar super importante, que é a saúde espiritual, que é o meu relacionamento com Deus, né? Ou seja, saúde é relacionamento nesses 4 aspectos: físico com o meu corpo, mental com os meus pensamentos e emoções, social com o meu próximo e espiritual com Deus. Agora, se nós formos observar o resultado dessa eliminação, onde quebrou todos os recordes aí do programa, estava escrito lá na chamada, eu não fiquei lendo toda a matéria, mas a pessoa ali, por exemplo, deu uma demonstração clara de um problema de relacionamento social.
O nível de rejeição das pessoas que fazem a votação está muito correlacionado com a maneira como ela se comportou dentro do programa e se relacionou com as outras pessoas. Nós precisamos aprender a desenvolver esses 4 pilares: o físico, o mental, o social e o espiritual. E eu fiquei pensando, na verdade, foi no seguinte: independente do que essa pessoa tenha feito ou não no programa, e eu não acompanhei todos os seus atos dentro do programa, como eu disse, eu não assisto, às vezes eu leio alguma coisa a respeito, mas eu fiquei pensando no seguinte: como que esse nível de votação vai afetar o psicológico dessa pessoa? Por quê? Quando nós somos rejeitados, esse sentimento é muito ruim. A maneira como nós vamos encarar uma rejeição não é a melhor, né? A maioria das pessoas, elas não conseguem ter sabedoria para conseguir trabalhar bem o seu emocional depois de um nível de rejeição tão grande como esse. Então, as pessoas, elas se inscrevem no programa, muitas porque estão interessadas no prêmio, e eu não sei qual é o valor do prêmio nesse ano, mas muitas estão interessadas em ganhar fama. Porém, muitas outras, né, acabam se perdendo dentro do programa e saem com mais prejuízo do que benefício do programa. Um nível de rejeição desse pode fazer com que a pessoa nunca mais volte a ter, né, um padrão emocional, né, adequado. Por quê? É difícil lidar com essa questão. E eu fico perguntando o seguinte: como que nós temos nos relacionado dentro de casa, fora de casa, né, quando nós, né, temos a possibilidade, né, de repente estar no controle da situação e colocar uma pessoa para baixo? Nós fazemos isso, ou será que nós buscamos acolher essa pessoa? Será que nós tentamos humilhar as pessoas quando temos chance, ou será que nós buscamos elevar a moral dessa pessoa, melhorando sua autoestima? Essa pessoa está saindo com certeza em frangalhos do programa, mesmo que diante das câmeras ela venha representar algo que ela realmente não está sentindo, mas por dentro, na sua mente, no seu íntimo, ela com certeza está esfacelada. É uma pessoa que precisa de acolhimento, mas é uma pessoa que foi rejeitada em público e é o maior nível de rejeição desde o início do programa. Como será que vai ficar a saúde mental dessa pessoa? Como que isso vai refletir no seu físico? Qual a esperança que de repente ela tem de um futuro promissor? Tudo isso são coisas que a gente poderia avaliar e de repente fazer até um trabalho científico mesmo, acompanhando o padrão de comportamento dessa pessoa depois de ser eliminada de um desses programas, né, que trazem exposição pública. É interessante a gente parar, refletir e fazer essas análises. Claro que na hora da votação as pessoas estão votando ali sem se preocupar com a consequência do seu voto, né? Fazendo uma votação para uma eliminação baseado no comportamento que a pessoa teve no programa. Mas a gente deveria refletir que ao dar um voto para eliminar uma pessoa de um programa, a gente pode estar causando traumas, né, que vão perdurar pela vida toda dessa pessoa. Eu não assisto o programa, eu não voto, né, eu nem incentivo as pessoas a assistirem. Porém, eu fico pensando, né, no psicológico da pessoa que saiu, porque querendo ou não, ela está tendo uma exposição pública e está sendo julgada, e o julgamento às vezes é pesado demais, como foi dessa vez. Só queria deixar essas palavras para que a gente pudesse refletir um pouco a respeito disso, né? Talvez nós não venhamos assistir o programa, mas o tempo inteiro nós podemos estar julgando as pessoas que moram conosco, podemos estar julgando as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que congregam a mesma igreja que nós congregamos, as pessoas que estão, né, passando na frente ali do nosso veículo enquanto estamos parados. Qual é o grau de julgamento que você tem do seu próximo? Algo para a gente refletir, porque a maneira como eu julgo o meu próximo pode gerar traumas que talvez nunca mais sejam eliminados. Bom, deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo e verificar se alguém já pediu para estar participando, e aí eu vou convidar para a gente poder ter uma conversa. A conversa de ontem foi muito agradável com a Rosa, onde nós percebemos que a Rosa tinha obtido resultados espetaculares, se perdeu um pouco, mas ainda continua mantendo muito do que aprendeu ao longo da jornada, né, participando de um programa em São Paulo, no Espaço Viva, do Raul, e também, né, assistindo lá as minhas palestras e depois como minha paciente. Queria dar um bom dia para a Lúcia Safira, que está conosco, a Glória também está por aqui, Vilma Vieira, Maricele Tavares, Godinho Meire, conosco também, Maciel Lim, a Alcirene conosco, a Virgínia Lopes,
Zique Cris por aqui também. A Kelvia Santana também. Kelvia Santana, parece que é isso mesmo. Quem mais aqui, ó? Vivi Fernandinha, Aurita, Aldeir 9, Ariane Borges. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É um prazer estar recebendo cada um de vocês aqui. Eu vi que a Glória já pediu para participar, então vamos convidar aqui. Entrar ao vivo. Glória, vamos ver se conseguimos. Eu queria ver as impressões de vocês sobre essa questão da reflexão aí que fizemos, né, sobre o julgamento, sobre os traumas, né, que a gente acaba levando a vida toda por causa da maneira muito ríspida que às vezes somos julgados, né? Aguardando a Glória, tem que dar certo, hein, Glória? Aldeir, a gente vai poder se conhecer ainda, se Deus quiser, em algum momento aí, face a face, né? Olha só que pergunta bacana. Bom dia, usar maçã verde com romã, rúcula e alface na salada. O que eu acho, né? Bom, é a questão de um teste, Vera. Você precisa observar se o seu organismo reage bem, né, a essa combinação. O meu reage. Eu posso adicionar fruta junto com a salada e eu não tenho problema nenhum. Puxa, não deu certo a participação da Glória, né? Vou ter que procurar outra pessoa para a gente convidar. Então, assim, ó, o meu organismo funciona muito bem. Eu não tenho problema nenhum com essa mistura de frutas e verduras na hora da salada. Porém, algumas pessoas podem sim ter, né, desconforto. Por quê? Algumas pessoas têm dispepsia. O que é isso? Nós liberamos no nosso organismo, né, um composto que ele serve para fazer a ativação das enzimas pancreáticas, né? Então você tem os processos dispépticos que acabam interferindo no tempo de digestão, na dificuldade de fazer a digestão e aumenta a permanência do alimento no estômago, gerando fermentação. Então, pessoas que têm dificuldade respiratórias, porque a pessoa perguntou aqui por que Babilônia? Porque vai um monte de ingrediente, então é uma confusão, né? A palavra Babilônia quer dizer confusão. Então ali vai o leite de amêndoas, vai aveia, vai várias frutas secas, mas depois vai as frutas frescas, então por isso chama Babilônia, né, esse prato aí, que eu apresentei na imagem que eu postei hoje de manhã no meu Insta. Então assim, tem que avaliar de pessoa para pessoa essa questão da combinação dos alimentos, né? Se você tem problema em misturar frutas e verduras, obviamente, não insista em continuar fazendo essa refeição. Porém, se você não tem esse problema, faça sem problema nenhum. Eu gosto muito de adicionar maçã quando nós fazemos aqui uma salada de grão de bico. Na salada de grão de bico nossa vai o grão de bico, obviamente, vai o tomate, vai cebola crua, cortada em fatias bem finas, né? E adicionamos aí a maçã. Fica uma delícia. Eu acho fantástico, gosto muito, né? Enquanto isso, eu estou procurando outra pessoa aqui, para poder participar conosco, porque a Glória não deu certo, uma pena, né? Que não deu certo. Fico frustrado quando a pessoa levanta cedo, pede para participar, eu convido e não dá certo, né? Fico triste, literalmente. Mas vamos procurar aqui uma outra pessoa que esteja pedindo para participar, e aí a gente, encontrando, já faz o convite. Deixa-me ver. Opa, a Irani diz assim: bom dia, estou hospitalizada com o Covid. Hoje completa o 15º dia. Acho que já foi a variante. Estive no Amapá. Uau! E aí eles vão fazer o teste para descobrir, Ani. Mas desejo aí recuperação plena para você. A Elonai disse assim: meu bebê teve inflamação de garganta no mês 11 de 2020 e ontem tive que levar no hospital. E está tendo de novo com a garganta inflamada. No sábado ele chorou muito para fazer o exame de sangue e já ficou rouco. Já ficou rouco. Será a imunidade baixa? Com certeza é a imunidade baixa. Só que assim, Elonai, a imunidade da criança, ela geralmente é baixa.
Por quê? Porque ela ainda está numa fase de desenvolvimento. O seu sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Então, algo que nós precisamos entender é a importância do leite materno para a criança. Não somente até o 6º mês de vida do bebê. Por quê? Até o 6º mês, ele precisa do leite materno como sendo o seu alimento exclusivo. A partir do 6º mês, você começa um processo de introdução de alimentos. Só que isso não quer dizer que você já tenha que fazer o abandono do leite materno, né? Ele deve continuar recebendo ainda o leite materno. Por quê? Ele é super importante para ajudar, né, no desenvolvimento da criança e principalmente na sua imunidade. E aí devemos lembrar que até os 2 anos, geralmente, a imunidade do bebê ela é bem baixa. Por isso, a importância do uso dos suplementos de ferro, do suplemento de vitamina D e do leite materno, pelo menos até aí os 2 anos de vida. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até os 2 anos é o limite. Obviamente que você até pode oferecer o leite materno por um tempo maior. Algumas crianças mamam até 4 anos, né? Aqui em casa foi mais ou menos assim. E as meninas, então, foram desenvolvendo a sua imunidade conforme a idade vai avançando também. Então, nós nascemos sem imunidade. Nossa primeira vacina chama-se colostro, que é a primeira secreção, né, da glândula mamária, é o colostro. É esse colostro que vai ajudar a começar a construir nossa imunidade. Depois, a microbiota que vamos construindo, e seu filho ainda está nessa fase de construção da microbiota. A continuidade do leite materno é importante porque ele é rico em nutrientes e mesmo que ele não supra todas as nossas necessidades após os 6 meses de vida, ele ainda dá um suporte muito bom para que não haja falta de vitaminas e minerais importantes que ajudam no desenvolvimento imunológico. Mas é o tempo que vai fazer com que a imunidade se estabilize. Então é super importante fazer aí a manutenção do leite materno, uma alimentação adequada e, obviamente, né, cuidar também com a criança com relação ao estilo de vida, né? O horário de dormir é super importante porque é durante a noite que se constrói o sistema imunológico, a exposição ao sol e manutenção da vitamina D normal, mesmo que seja através do uso de suplementos, porque hoje quase ninguém tem tempo de levar os filhos para tomar sol no horário mais quente do dia. Então, e a pele do bebê também, ela é bem mais frágil, né, do que a pele do adulto. Então é importante a gente também não deixar a criança exposta por muito tempo. Essa semana, em Brasília, quase que tem chovido todos os dias, mas teve um horário que o sol aqui abriu e eu fui, tomei sol. Acho que eu fiquei uns 40 minutos no sol. Ontem eu estava com as costas todas doloridas quando fazia esse movimento aqui, percebendo que queimou, né, a pele com 40 minutos de exposição ao sol. Então é um absurdo como que o sol também está queimando muito mais do que queimava no passado. Então tudo isso, Luna, é importante para que a imunidade dele vá sendo construída. Mas nos 2 primeiros anos de vida é comum essas infecções. A Dulcinea Tobia Borges diz assim, ó, bom dia, minha vitamina B12 está em 442 e comprei Citoneurin 5.000 injetável. Toma as 3 doses? Né? Você pode sim tomar. Nesse nível de 442, geralmente eu já não faria uma recomendação do uso da injetável, né? Não teria necessidade de fazer o uso da injetável. O Citoneurin, na forma de comprimido, 1 por semana, já seria o suficiente para você conseguir fazer uma boa manutenção. Agora, com mais 3 injeções de 5.000 microgramas, com certeza sua B12 vai lá para cima e depois você vai ficar fazendo a manutenção com um comprimido via oral, 1 por semana de 5.000 microgramas. Ó, a Tânia Araújo disse que tem aqui o resultado dos exames da filha que há 3 meses atrás estava com a ferritina em 2, que eu me assustei. Então a Tânia está pedindo para participar, vamos chamar a Tânia para ver se a gente conseguiu ter melhoras no quadro da filha dela. Vamos ver se vai dar certo com a Tânia agora. Infelizmente, com a Glória não conseguimos o contato hoje, mas Glória não desiste, não. E daqui a pouco a gente consegue de novo. Opa, vai dar certo aqui com a Tânia. Oi? Já está me ouvindo, Tânia? Estou ouvindo, é porque eu estava no escuro. Legal. Mas, bom dia, doutor. Bom dia, que bom falar contigo. E agora eu quero você saber esses resultados, hein? O que aconteceu, hein?
Pois é, lembra de novembro, eu falei que o senhor, minha filha, estava bem ruinzinha. Sim, a gente estava conversando, Eu acordei ela ali. até ela estava junto, não era? Hã? Ela até estava por aí, depois eu Tava. chamei para poder fazer algumas perguntas para Sim, ela, né? sim, sim. E eu acho que O doutor José Ricardo. era 2,5, né, que estava a ferritina dela. Dois alguma coisa. Eu acho que era 2,5. Ela tá. Eu me assustei quando É, eu ouvi você falando, né? graças a Deus aumentou um pouquinho, não sei como. Não sei o Se, se che... tá certo. Se chegou no suficiente. Mas vamos lá, então. Doutor, aí, assim, se puder até ela se arrumar ali, porque o exame dela tá tudo no celular, e ela que sabe mexer. Não, Ela tá tranquilo, se arrumando. ela vai procurando. Aí eu tenho o hemograma que eu fiz meu. Certo, pode passar. Aí tem aqui, hemácias 5,36, Ok. Globina. hemoglobina 13,8, Muito bom. hematócritos, Hematócrito, isso. 42,3, Beleza. VCM 78,9, Legal. HCM 25,7, Ok. CHCM Uhum. 32,6 e RDW 13,7. Legal. Bacana. Aí tem. Até agora, tudo tranquilo, sem anemia. Leucócitos. Isso. Aí tem assim, tem 100% e tem 6.500, eu acho. 6.500, esse valor que interessa para nós, que tem que ser pelo menos 4.500. Então, está normal o leucócito. Isso quer dizer que a tua imunidade está normal. E quando o leucócito está normal, dificilmente a gente acaba encontrando alguma variação nos outros, né, dados aí do leucograma, né, da parte sanguínea então, branca. Não precisa o restante, né? Não, vamos para plaquetas. Aí, plaquetas é legal. 224. Muito bom. Eu não sei muito se bom. É 1.000. 224 mil. Tá. Aí tem o colesterol total, que só tem o colesterol total, não fizeram outro. Tá 236, eu acho que tá alto, né? Tá alto. Não fizeram as frações? Poxa. Não. As frações contam uma história diferente, né? Porque de repente você está com esse nível que é alto, mas pelo menos você está com o HDL, que é o colesterol que impediria o LDL de formar as placas de ateroma, normal. Então assim, está ruim, pero no mucho, né? Como diz aí o pessoal que fala castelhano, né? Mas se a gente for observar esse nível acima de 200, né, você com certeza absoluta, coloca as duas mãos no fogo, né? Vai estar com seu nível de LDL acima de 100. E isso é ruim. Né, ruim. Isso mostra que você tem um potencial elevado para a formação de placas de ateroma. E essas placas de ateroma são perigosas, porque elas vão entupindo, né, as nossas artérias e vão reduzindo o espaço onde o sangue tem para passar. Então, conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo. Olha a diferença. Ó. Imagina, se você vai criando essas placas, chega uma hora que ela pode ter um entupimento total, e com esse entupimento você teria, então, um risco de ter aí uma isquemia, ou um AVC, ou um infarto. Então, assim, é perigoso. Temos que dar um jeito de baixar isso daí, hein, Flávio? Viu, Tânia? Estou mudando minha alimentação, mas eu tenho que mudar mais. Tem que investir um pouco mais, Tânia, porque realmente está num nível de colesterol que é ruim. Estou vendo uns cachinhos aparecendo já no canto da imagem. Alegria. Bom dia, tudo bem? Deixa eu só responder uma pergunta antes de começar a avaliar, né, teus exames. A Claudete Assis pergunta assim, ó, bom dia, o que significa o resultado dos exames anticorpo anti-TPO microsomal, 257, referência 60 UI por ml, né? Esse exame, Claudete, ele é feito para poder avaliar se você tem tireoidite de Hashimoto. O que é essa tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune que afeta o funcionamento da tireoide, ele fica todo descompensado.
E no teu resultado aí está mostrando que é positivo, né? Então você vai ter que conversar com endocrinologista ou endocrinologista que te acompanha para ele ver direitinho qual vai ser agora o procedimento, né? Para dar uma analisada como que está o seu TSH, como é que está o seu nível de tiroxina e o nível de triodotironina. Porém, né, o resultado deu positivo para tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, continua avaliando aí, depois você me traz os exames aqui para a gente poder conversar sobre isso. Vamos lá, então. O que nós temos aí de resultado? Você não fala o seu que é primeiro. Bom, primeiro eu quero o teu hemograma, para saber se ele está normal, né? Porque aquela ferritina estava horrorosa, e eu não sei como é que você estava levantando da cama. Então, vamos dar uma olhada agora no hemograma primeiro. Hemograma. As hemácias, elas estão em 5,48. Legal, está bom. Hemoglobina, 14,9. Muito bom. O hematócrito está em 42,5. Ok. E o volume globular médio está 77,5. Ok. Eu acho que aqui é M globular médio. 27,3. Ok. E o CH globular médio está 35,2%. Ok. Tá. Estamos aí com valores de referência agora, né, normais, e interessa bastante para a gente, hemoglobina, hematócrito, o RDW são os mais importantes, né, e eles ficaram aí dentro de valores adequados, né. Como é que está o leucograma? Quando você vai procurando aí o número do leucócitos, por exemplo, aqui, ó, o Joey Alves, ele diz que o leucócito dele deu 3,4 ou 3.400, né? Joey, tá com a imunidade baixa, meu amigo, precisa trabalhar aí para resolver essa questão, né? Tem que dar no mínimo 4.500 esse resultado, e o seu deu baixo, né? Então precisamos trabalhar para aumentar a tua imunidade, né? Tem várias questões aí a ser observadas, o estilo de vida, suplementos que vão te ajudar bastante, né? Então, o restante ali está normal no teu resultado de exame da parte de na parte de sanguínea vermelha, que hemoglobina deu normal, eritrócito deu normal. E tem que observar então essa teu leucócito, tua imunidade baixa. Vamos continuar. Como é que deu seus leucócitos agora? Leucócitos, 5.966. Beleza, tem que ser 4.500, está ótimo. A imunidade está boa. E plaquetas? Da outra vez deu 444. Estava baixo, melhorou, né? Olha, esse comparativo ele é importante, Tânia. Fica em mãos, se aparecer alguma coisa diferente, você avisa como é que estava e para onde foi, hein? Então já melhoramos a imunidade, agora o corona que vai se lascar contigo, se você tiver. Bom, essas aqui, então não precisa os outros, tá tudo aumentou, né? Se o leucograma já está bom, o restante vai estar tudo normaliza certo. Também. Vamos para plaquetas agora. Contagem de plaqueta está 205. 205 está bom. Mas não tem problema ter baixado, o importante é estar acima de 150. Isso não me importa o valor, contanto que esteja acima de 150, está ótimo, né? Então não precisamos nos preocupar, 205 é perfeito, né? 250 é perfeito, como 180 é perfeito, então está ótimo, fique tranquila. Agora vamos para o ferro e que rufem os tambores, né, para a gente saber o que aconteceu. Ferro sérico, 87. Onde é que tá? Tá muito bom esse valor. Vamos esperar a mamãe encontrar aí o antigo. Para ver quanto é que tá. Isso, esse comparativo é importante para nós agora, hein? Isso como tô... Enquanto vocês vão procurando aí, eu só vou responder a Júlia que pergunta o seguinte: quem tem herpes labial precisa incluir quais tipos de alimentos? Júlia, a gente tem que entender que herpes é um vírus que está no nosso organismo, só que ele é um vírus oportunista. O que ele quer dizer? O que quer dizer isso, né? Que ele aproveita momentos onde a nossa imunidade baixa, momentos onde a gente está sofrendo um período de insônia, momentos que a gente está vivendo um período de sedentarismo e momentos onde o nosso nível de cortisol, de estresse está mais elevado.
Então, a questão não é só o que incluir, né? A questão é observar um estilo de vida como um todo e tentar observar quais dessas portas nós abrimos para que a herpes se manifeste. Pode ser a questão emocional, pode ser uma questão de estar dormindo muito tarde por algum problema de trabalho ou problema em casa com filho pequeno, doente, sei lá. Né? Pode ser uma questão, né, de alguma carência nutricional que você possa ter apresentado nesse período. Então, assim, ó, são vários aspectos que a gente tem que observar. Então, não só a questão alimentar, mas tem aí uma amplitude maior de questões que precisam ser observadas. Achou? Achei. Então, vai lá. O ferro sérico antes estava 36. Pois é, 36 é horroroso para ferro sérico. A gente já falou isso da outra vez. E de 36 ele subiu para 87. Funciona, né, suplementação? Funciona. Que legal, hein? Nossa, melhorou muito, melhorou muito. Você percebeu alguma diferença na questão da disposição física? Eu percebi que eu não tenho dormido mais tanto quanto antes. Que antes eu não tinha muita disposição para acordar. Olha só que legal. É muito interessante a gente fazer essa observação. A suplementação de ferro, quando o ferro está baixo, transforma a vida da gente, né? Se você, por exemplo, sentia sono durante o dia, tinha sonolência, é óbvio que todas as atividades que você desenvolvia eram atividades que ficavam prejudicadas, né? O estudo, o trabalho, as atividades domésticas, né? Tudo isso fica comprometido quando a gente está com nível de ferro baixo. E essa correção já está trazendo aí, com certeza, né, uma melhora nesse aspecto. E eu fico muito feliz de saber que melhorou. Mas vamos para a ferritina, hein? Estou rufando os tambores aqui, hein? A ferritina antes, ela tava 2,5. E eu lembrei, viu? 2,5, Tânia. Eu falei que era 2,5. E agora ela tá 26. Uau! Melhorou! Melhorou, mas ainda não chegou onde queremos, né? Mas isso, pelo menos, já traz um alento enorme para nós. Porque assim, ó, a ferritina ela não pode estar abaixo de 10, né? Então, você estava com a ferritina abaixo de 10, estava terrível, estava horroroso, um quadro que eu não sei como é que você levantava da cama, né? Por isso que eu falo, eu sou um grande admirador das mulheres, porque se fosse um homem, ele nem abria os olhos, quanto mais se levantar da cama, né? E as mulheres conseguem se levantar com 2,5 de ferritina, vai para a escola, estuda, faz trabalho doméstico ou trabalha. É um negócio impressionante. Eu não sei como que vocês conseguem, né? Vocês são impressionantes. Eu digo que vocês sim são as Mulheres Maravilhas, né? Porque aquela do filme lá é tudo fictício, né? Então, assim, melhorou muito. Porém, não chegamos onde queremos ainda. Vamos fazer novamente a suplementação para que a gente consiga atingir um mínimo de 50 nessa ferritina, tá? Então vamos continuar. Ácido fólico de pelo menos 65 miligramas, né? Garantia aí de pelo menos 65 miligramas de ferro, ou seja, esse ácido fólico nós vamos ter que tomar uma dose aí de pelo menos uns 120, 150 miligramas de sulfato ferroso. Vamos tomar uma dose alta por mais 30 dias para ver se a gente consegue chegar nos 50. Mas eu já fico muito feliz com o resultado de hoje, né? Por isso que é importante repetir o exame, porque o exame ele te dá a possibilidade de acompanhar. Tive resultado? Tive, legal, ótimo. Já cheguei onde eu quero? Ainda não. Então, continuo com a suplementação. E aí vamos repetir o exame depois de 3 meses, mais uma vez, né? Só que agora a gente vai tomar uma dose, né, de aproximadamente aí de 120 a 150 miligramas de sulfato ferroso. Então, se você, por exemplo, encontrar lá na farmácia um sulfato ferroso que tenha 40 miligramas, você vai ter que tomar pelo menos 3 comprimidinhos desse daí, em 30 dias, para ver se a gente consegue bater essa meta dos 50. Mas eu estou muito feliz já com o resultado, né, que teve a primeira suplementação. Já tirou você de uma zona de risco, você já não tem mais aquele risco de anemia, né, porque a coisa estava feia, né, não tinha como não ter. Agora já está estabilizado, mas ainda quero melhorar. Por quê? Principalmente para quem já teve uma anemia correlacionada a essa carência de ferro tão grave como você teve, né, precisa ficar atento e deixar isso com um nível de suficiência lá em cima, para que a gente tenha uma margem de segurança.
e pelo menos 2 vezes ao ano fazer o exame, fazer o hemograma, fazer a ferritina e o ferro sérico para a gente poder acompanhar. Porque se a gente percebe, por exemplo, faz agora essa suplementação, passou de 50, depois de 3 meses ou 6 meses repete o exame e já está lá no 20 de novo, quer dizer que o seu corpo tem dificuldade de fazer a manutenção desse ferro. Você tem vias de escape, onde esse ferro se perde. E aí é necessário, então, fazer o uso do sulfato ferroso meio que de forma constante. Não nessa mesma dosagem que nós estamos dando agora, e nem todos os dias. Pelo menos uma vez à semana, né, fazer o uso ali de um comprimido de sulfato ferroso. Então a gente vai acompanhando o teu caso, para saber como que seu organismo se comporta depois que a gente atingir um nível de suficiência com uma margem de segurança alta. E aí, a cada 6 meses, você repete o exame para a gente poder ter essa observação. Mas, por enquanto, a gente pode dizer que está ótimo e ficar muito feliz porque deu resultado mesmo a correção. Que bom. Fiquei muito feliz também. Que ótimo, né? O que mais que tem por aí? Vamos ver as outras coisas aí, se teve também coisas que melhoraram. A vitamina D, ela estava em 8,6 e ela Quanto? está em 101. 8,6. 8,6. Escutem 8. bem, pessoal. Vitamina D em 8,6, pé na cova, né? E parece que tem gente que tirou os 2 pés da cova, né? Tá em quanto? Está em 101,7. Ótimo. Muito bom. Tem gente que vai dizer assim, passou de 90, é perigoso, vai formar calcificação nas artérias. Esquece isso, tá? Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Só que agora vem uma segunda recomendação. Não suplemente vitamina D. Você não precisa do suplemento de vitamina D agora, tá? Como nós estamos chegando aí perto do período de março, abril, que é quando eu sugeriria fazer um exame de vitamina D para as pessoas, depois elas repetirem por volta de setembro, outubro, então você vai fazer novamente agora o seu exame de vitamina D só no mês de setembro, outubro. Então, pode deixar anotadinho aí, setembro, outubro, repetir exame de vitamina D. Até lá não vamos suplementar mais sua vitamina D. E vamos observar essa queda que ela vai ter nesse período. Só que ela vai cair, mas não vai chegar nesse mínimo que estava e nem vai entrar num caso de deficiência. Só para que a gente saiba como que seu organismo se comporta nesse período também. Então, resultado excepcional, hein? Sair de 8 para 101, fantástico, ó. Isso é vitória. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz com esse resultado. Com esse nível de vitamina D, muda alguns aspectos. A imunidade aumenta muito, né? O risco de câncer baixa muito, né? Além disso, ossos fortes, dentes fortes, sem cãibra, possibilidade de ganho de massa magra, né? Não vou trabalhar a questão da fertilização, porque falar de fertilização para você agora seria um crime, tem que pensar em ter filho agora. Mas tem que tomar cuidado, porque agora você está fértil, hein? Com vitamina D nessa altura aí, então juízo nessa cabecinha aí. Então, assim, muito bom esse resultado, né? Fico muito feliz de perceber como que o nosso corpo reage quando a gente dá condições para ele mostrar do que ele é capaz. Muito bom, ótimo, ótimo mesmo. E ela tinha muita cãibra, não está tendo mais não, ela tinha muita cãibra. Então, as pessoas não sabem, entendeu? Mas assim, ó, a gente fica falando assim, a pessoa está com cãibra, tem que comer banana porque tem falta de, né, potássio. Não, nem sempre é. Geralmente a gente consegue ingerir a quantidade de potássio que precisa diariamente. A cãibra está muitas vezes correlacionada com deficiências de vitamina D. Então eu vou explicar aqui o mecanismo para vocês entenderem, porque isso é interessante. Nós temos 2 proteínas dentro do nosso músculo, lá nas nossas células, né, que vão promover a contração da musculatura. Essas proteínas são chamadas de actina e miosina. A actina é como se fosse uma proteína fixa, e a miosina é uma proteína que vai, né, percorrer aqui por cima da actina fazendo contração e fazendo relaxamento. Nesse processo de contração, nós precisamos do cálcio, além dessa bomba de sódio e potássio que é super importante para fazer a mudança do gradiente de concentração, nós precisamos do cálcio para que haja esse processo de contração e relaxamento. Quando falta a vitamina D, muitas vezes nós temos dificuldade, né, de ter cálcio suficiente dentro da musculatura, porque é a vitamina D que retira o cálcio do sangue e coloca no músculo. Então nós até fazemos a contração, mas
não conseguimos fazer o relaxamento, e aí vem as cãibras. Então, muita gente que tem cãibra correlacionado à deficiência de vitamina D. E aí foi o que você acabou de dizer, né, Tânia? Que quando ela estava lá com 8 de vitamina D, horrorosa esse nível de vitamina D, né, tinha muita cãibra. Agora não tem mais. Então veja como que essa fala realmente condiz com a verdade. E essa melhora é muito legal, né? Então, assim, tem sintomas que a gente nunca correlaciona que pode ser uma deficiência de vitamina D. Por isso nós temos que, abrir o olho, ficar esperto, porque às vezes cãibra não é falta de potássio, pessoal. Vai fazer um exame de vitamina D, descobrir como está a sua vitamina D. Se você está tendo muita cãibra, se a sua vitamina D está baixa, você está com a imunidade baixa. E se você estiver com a imunidade baixa, você tem uma porta enorme aberta para o desenvolvimento dessa doença, né, terrível que é esse coronavírus que nós estamos vivenciando esse momento agora de pandemia, lá no auge de novo, né? Então, assim, faça um exame de vitamina D se você tem muita cãibra. Vamos continuar. Bom, peguei aqui o lipidograma completo. Legal, vamos lá, esse é bom. Colesterol total está em 158. Que fantástico, muito bom. Agora eu vou pedir um favor para você. Você pode me fazer um favor? Coloca a mão na orelha da sua mãe. Dá um puxão. Puxa, pode puxar. Porque ela está precisando disso. Você não, mas ela está precisando desse puxão de orelha. Porque o colesterol... É engraçado que come muito mal e eu tô comendo, tentando comer bem, o dela tá bom. Só que graças a Deus. O organismo dela, né, é um organismo que tem menos uso que o teu, digamos assim, né? O tempo de a data de fabricação é menor, né? Então ainda consegue reagir muito melhor aos erros ou pecadinhos que a gente comete comendo errado, né? Agora, depois que a carcaça já está com um tempo de uso um pouco mais avançada, não dá para bobear não, tá? Porque aí bobeou, né? Os efeitos colaterais vêm muito maior. Então, assim, é importante essa informação também, não come tão bem, por enquanto, né? Porque a senhorita precisa comer bem, que já teve aí com um pé na cova, né? Então vamos tirar e não queremos voltar. Nesse momento, o teu organismo reage muito bem a esses pecadinhos que a gente acaba cometendo na alimentação. Mas com o avanço da idade, isso traz efeitos colaterais muito grandes, né? Por isso é super importante a gente criar consciência agora, quando é jovem, para não ter efeitos colaterais lá no futuro. Então eu vou emendar aqui rapidinho com uma história minha. Eu fazia atletismo e eu gastava uma quantidade de calorias brutal, porque assim, o treino era muito puxado. Eu gastava muitas calorias porque os nossos treinos eram de segunda a sexta e era das 2 da tarde às 6 da tarde. Então, das 14 às 18, 4 horas de treino diário de segunda a sexta. O meu gasto calórico médio era de aproximadamente 4.000 a 4.500 calorias diárias. Então, eu não conseguia comer a quantidade que eu precisava comendo somente alimentos in natura. E aí eu descobri um tal de biscoito recheado, né, descobri um tal de um wafer e um leite condensado. Então, na minha refeição diária, tinha um pacote, né, de biscoito recheado, um pacote de wafer e uma caixinha de leite condensado depois do treino, né? Tudo isso são pecados gigantescos, né, que uma pessoa poderia cometer, né? Só que por causa da atividade física brutal, extenuante, com gasto calórico elevadíssimo, eu não tinha tantos efeitos colaterais, né, de cometer esses pecados. Não estou sugerindo ninguém fazer atletismo para comer essas porcarias, hein? Que fique bem claro. Porém, eu tive uma lesão. E quando eu tive essa lesão, eu fiquei 6 meses parado, né? Tive uma lesão de menisco, onde o meu menisco não teve uma ruptura, mas ele esfarelou, né? Então tinha fragmentos, né, do menisco, né, dentro do meu joelho ali, totalmente, né, comprometidos, gerando processos inflamatórios. O médico disse na época, quando eu fiz a seguinte pergunta para ele, né, doutor, eu vou voltar a correr como eu corria antes? Ele disse, não posso garantir. Então eu não quis fazer a cirurgia naquele momento. Eu perdi o Campeonato Brasileiro do Infanto Juvenil, né, que era a idade que eu tinha na época, e perdi um Sul-Americano. Eu tinha o 3º melhor índice de desempenho nos 100 metros rasos no Brasil na época, no Infanto Juvenil. E eu tive que assistir esses campeonatos, né, depois pela televisão e percebi que a pessoa que ganhou o Campeonato Brasileiro, por exemplo, fez um tempo maior do que o tempo que eu fazia no treinamento. Então eu poderia ter sido campeão brasileiro de 100 metros rasos no Infanto Juvenil, mas por causa da lesão
eu não pude participar. O problema é que quando você tem uma expectativa alta, você está com um índice muito bom de desempenho e de repente você tem uma lesão no meio do caminho, isso mexe muito com o emocional. E eu fiquei com o emocional muito abalado, fiquei depressivo nessa época, porque eu perdi o campeonato, porque eu não tinha certeza se eu voltaria a correr como antes e nunca voltei. Voltei para os treinamentos depois de 6 meses, mas a minha carreira como atleta acabou por causa dessa lesão. E isso foi muito triste para mim. Só que nesse período que eu estava, né, sem fazer o atletismo, eu tinha colocado na cabeça que eu não deveria comer essas coisas que eu comia enquanto estava treinando. Só que assim, tomar uma decisão e colocar em prática são coisas bem diferentes, né? E eu descobri que era viciado, né, nesses biscoitos recheados aí, nesse leite condensado. E acabei exagerando nesse período sem treinamento, comendo essas porcariadas, né? Foram 3 anos de luta para que eu depois conseguisse abandonar, né, o consumo desses produtos. Só que quando eu fui voltar aos treinamentos, depois de 6 meses, eu fui fazer exames cardiológicos, que foi sugerido ali e exigido pela minha treinadora, que era a Maria na época. E quando eu fui fazer os exames, o cardiologista, ele olhou para o resultado dos meus exames, e olha que na época eu tinha 18, sei lá, 17, 18 anos, por aí. Ele olhou para o resultado dos meus exames e disse o seguinte, ele falou, meu filho, você tem que decidir se você vai pôr ou tirar o pé. Eu olhei, não entendi nada, o cara era cardiologista falando de pé, falei, que história é essa, né? E como ele era cardiologista de toda a família, o doutor Ábido, eu peguei e falei para ele assim, eu falei, doutor, desculpa, mas eu não entendi, que história é essa de pôr ou tirar o pé, né? Aí ele fechou a cara e falou para mim assim, eu estou dizendo que você precisa decidir se você vai pôr ou tirar o pé da cova, porque um já está lá. Eu assustei, falei, que isso, doutor? Ele falou, é verdade, olha aqui seus níveis, né? Seu colesterol está em 370, seu nível de triglicerídeo está em 370, ou seja, eu estava com os níveis totalmente alterados, eu corria risco de ter um infarto, e ele me disse assim, ó, você não pode ter um infarto, porque se você tiver um infarto com essa idade, é fulminante. Somente depois de 30 anos que uma pessoa tem chance de sobreviver a um infarto, ou seja, se você tiver um infarto hoje, você vai morrer. Eu levei um susto, claro, me conscientizei e aí comecei a minha busca e a minha luta para poder abandonar o consumo desses produtos. Foram 3 anos de luta, mas hoje eu digo que eu estou limpo, porque eu era drogado, era viciado nisso. Porque quando eu cheguei lá, com a decisão tomada de não comer mais biscoito recheado, mas eu vi o biscoito recheado, minha mão tremeu assim. Sabe, coisa de abstinência mesmo, coisa de drogado. Então assim, meu conselho, pare de comer as porcarias o quanto antes, né? Porque eu quase morri por causa dessas porcariadas aí. E a minha sugestão é, tem chance de parar cedo? Pare cedo, porque lá na frente você vai colher frutos ótimos, né, dessa escolha que você pode fazer hoje. Tá? Então fica o conselho aí. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Vamos continuar. Tem o colesterol HDL, tá em 50. 50 é um nível legal, poderia ser um pouquinho mais, né? E para ser um pouquinho mais, teria que ter um pouquinho de atividade física aí incluída, né, na sua rotina, que ajudaria bastante a subir esse teu HDL. Triglicerídeo. Tem preguiça. Tem que preguiça, não quer fazer. É. Aí vai fazer. Triglicerídeo está em 92. Legal. Nível muito bom. O colesterol VLDL está em 18. Ótimo. E o LDL está em 90. Ótimo também. Então, dentro desse perfil de colesterol, o valor total está excelente e as frações, só uma delas que eu sugeriria você aumentar um pouquinho, que é o HDL, para trazer um nível de proteção cardíaca maior para você. Então, isso vai te ajudar, né? No frigir dos ossos, a única beneficiada com essa atividade física vai ser você, né? Então, vale muito a pena chegar ao nível de 60 no HDL, mas só com exercício físico, né? Se a sua mãe disse Aqui que tem tem preguicinha envolvido, né? Sabe que tem um pouquinho. sabe que tem um texto da Bíblia bem interessante, né? Que fala sobre isso. Já ouviu falar alguma vez ou não? Já, Pois né? é. Aquele texto que diz assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. E você sabe que esse vai ter com a formiga, que expressão seria essa, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, né, do bandido lá na favela, que na briga de favela foi morto, e eles falam assim, acordou com a boca cheia de formiga, né? Então, é isso aí, hein? Cuidado. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então, não tem esse encontro com a formiga que ele não é favorável, né?
Mas é importante, realmente, a atividade física. E eu sei que nessa fase da vida, alguns são apaixonados e outros não gostam. E outros não gostam. Só que quanto antes você desenvolver esse hábito, melhor para você, mais uma vez. Pode deixar. Hemoglobina glicada está em 5,2. Hemoglobina glicada excelente, né? Risco para diabetes tipo 2 baixíssimo, né? Mas também nessa fase, se tivesse com risco para diabetes, aí era a sua mãe que ia ter que puxar a tua orelha. É que eu como só um pouquinho de doce. Só um pouquinho, né? Ela é viciada em doce. Então, o organismo dela está conseguindo lidar bem com essa quantidade de doce aí que ela tem comido. Mas claro que vai chegar uma hora que ele vai botar a língua de fora e vai pedir falência, né? E aí, na hora que o pâncreas pedir, né, falência, complica, porque aí é diabetes mesmo. Mas nesse momento, não. Nesse momento, o corpo lida muito bem. Eu estou trabalhando para ela diminuir, né? Não compro as coisas. Tá certo, é assim mesmo. Ó, gravem essa frase, hein? Eu só como o que eu compro. Ou seja, se eu errei na compra do supermercado, tô lascado, porque mais cedo ou mais tarde eu vou comer em casa. A Júlia disse assim, o doutor só bate onde dói. Ó, Júlia, grava essa outra frase aqui também, tá? Eu sou bom em ser ruim. Sou bom em ser ruim. Isso daí me falaram uma vez e eu gostei da frase, achei engraçado. Falou, cara, você é muito bom em ser ruim, viu? Porque tá louco, quando você pega pra bater, sai de baixo, né? É, mas é verdade. Tem que ser assim, Não, né? é que algumas pessoas, elas precisam às vezes tomar um chacoalhão. Tem gente que às vezes está acomodado, está numa zona de conforto, e se eu não der um chacoalhão nela, ela não vai sair. E óbvio que a gente vai entendendo quem a gente pode falar nessa linguagem e quem não pode. Tem gente que a gente tem que falar na linguagem do amor, e tem gente que a gente tem que falar na linguagem da dor. Só existem essas duas linguagens. Aqueles que aprendem com a linguagem do amor, ótimo, perfeito, nossa, fantástico, né? Mas alguns precisam da linguagem da dor. Sem a linguagem da dor, não saem da zona de conforto. E às vezes eu tenho que dar um chacoalhão em alguns. E eu já percebi que aqui eu posso dar alguns chacoalhões porque é 9 e aguento o tranco. Olha. Agora tem os anticorpos, está inferior a 9. Ah, tranquilo, beleza. Isso daí. Vamos seguir, vamos seguir. Deixa eu ver aqui. O tempo urge contra nós. E tem a vitamina B12 que está em 577. Excelente, muito bom. Ó, tá com a cabeça boa para Tava aprender. 350, né? Não tá aqui. Olha como aumentou também, que beleza. Olha como que vale a pena nessas correções. De 350 para mais de 500. Muito bom. A cabeça está muito boa agora para aprendizado, hein? Nível de B12 tem muito a Não ver precisa com... mais suplementar, não, né? Nesse período agora, não. Nós vamos esperar um pouco e depois a gente, quando repetir o exame, toma uma nova decisão a respeito da suplementação. Mas por enquanto pode cessar. Se ainda tiver suplemento, pode terminar de tomar o que tem por aí, né? Não da vitamina D, mas da B12 sim. Da B12. Tá. E o ácido fólico tá 6,95. Tá. Esse a gente não tem comparativo, porque da outra a gente fez. Ele não fez. Mas está abaixo, não gostei desse resultado. Pode anotar aí, ó, 400... Ela tá tomando 400. Tá tomando? Tá. Então continue, mas tá ruim ainda. Devia estar muito baixo, né? Porque ela tá tomando 400 miligramas. Devia estar muito baixo, não, devia estar horroroso. Mas, porque igual estava o ferro, né? Se chegou a 6 tomando, não quero nem ver como é que estava antes mesmo, né? Mas seria lindo, né, ter esse fator de comparação, né? Mas beleza, não tem problema, a gente vai ter o de agora com o próximo. Então continue tomando, porque ainda está baixo. Eu quero que ele chegue a 12, né? Aí eu vou ficar satisfeito, tem que dobrar. Tem que dobrar. Então aí vem mais uma pergunta, né? Como é que você conseguia levantar da cama, né? Que coisa impressionante, né? Tava muito ruim. Sabe que ácido fólico é encontrado em vegetal verde escuro, né? Como é que é seu consumo de couve, de brócolis, de rúcula, de escarola? Mais ou menos. Agora mudou um pouquinho depois que a gente descobriu a questão da taxa. Minha mãe tem feito bastante para eu comer. Mas antes eu não comia muito bem, não. Mas ela tem feito e você tem comido? Porque são coisas diferentes ela fazer e você comer. Tá fazendo igual a escolinha do professor Raimundo, né? E o salário, ó, né? Então o consumo, ó. Pouquinho, ó. Pouquinho. Porque assim, o muita ideal, luta. o ideal é que a gente aprenda a comer isso.
Eu sei que nessa fase da vida não é muito legal, né? Eu também não gostava. Hoje eu gosto, hoje eu como. Nossa, couve, eu sou apaixonado por couve. Hoje brócolis eu como muito também. Esses amargos ainda não gosto muito, né? Eu dou como desculpa, eu falo, nossa, amargo já basta a vida, né? Para minha comida também não precisa ser amargo, né? Mas assim, quando eu era mais novo, e minha mãe vinha com essas saladas verdes, né? Eu olhava assim e a minha mãe falava, come, faz bem. Eu falei, que come o quê, mãe? Não sorriu para mim, né? Não sorriu para mim, né? Hoje eu sei que ela sorria e era eu que não estava sorrindo para ela, né? Mas assim, eu achava que comida verde era coisa de marciano, né? Não servia pra gente, não. E hoje eu como, e eu tenho uma saúde muito diferente da que eu tinha antes. Eu sempre fui uma criança que tive anemia, tinha muitos problemas de carência nutricional, né? Então não ia muito bem, não, né? Essa questão de ingerir os verdes também. Hoje eu aprendi, hoje eu como constantemente. Gosto muito de um suco verde que a gente faz, que está lá no curso do Detox, que vai ser lançado agora em março, né? E assim, o suco verde para mim eu acho que é uma opção muito interessante, porque se você fizer um suco verde gostoso, pode ser uma ótima forma de você ingerir tanto o ferro quanto o ácido fólico associado à vitamina C. Então, tomem nota de uma receitinha aí. 2 folhas de couve, 2 maçãs, suco de meio ou 1 limão, dependendo de quanto que você vai querer, deixar um pouquinho mais azedo ou não. Aí você vai bater o suco do limão já espremido com um pouco de água, as 2 folhas de couve e mais a maçã, coar e beber. Só isso, está pronto. Você pode bater com água normal ou com água de coco. E fica gostoso, porque a maçã adoça. Então a maçã deixa esse suco gostoso. Inclui ele aí pelo menos umas 3 vezes na semana, né, para te ajudar a ter um suporte de ferro e ácido fólico também. Mas continue tomando aí o suplemento, que você precisa chegar a 12 de ácido fólico para a gente estar numa margem de segurança bem legal. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vitamina C. Tá em 2,1. Vitamina C está tranquilo, isso daí não me preocupo com a vitamina C. É diário, é só ingerir 60 miligramas, tem que colocar uma fonte de vitamina C, né? E quem está com ferro e ácido fólico baixo pode incluir também aí a vitamina C na forma de suplemento, que são 500 miligramas, né? Também está tomando. A Fátima pergunta se precisa ser 2 maçãs. Não, Fátima, não precisa. Mas a escala é mais ou menos assim. Sem maçã ruim, com 1 maçã. Mais ou menos com 2 maçãs, gostoso, top, né? Só que, claro, a gente tem que entender que, talvez a Fátima esteja perguntando, tem que incluir 2 maçãs pela questão do preço da maçã, né? A maçã hoje, aí o quilo está por volta de uns R$ 10, né? Mas eu prefiro pagar R$ 10 na maçã do que pagar R$ 10 depois, né, para tomar aí ácido fólico, ferro, essas coisas, né? Pelo menos dá para fazer um suco gostoso, né? Tem que ser gostoso, porque comida ruim ninguém merece. É. Ó, a Catiana diz que faz com abacaxi. Abacaxi dá certo também, né? Mas com abacaxi, né, tem que observar aquela questão do índice glicêmico do abacaxi. Para diabético já não seria interessante. Então, ficaria com a maçã se fosse diabético. Pode continuar ainda. O T4 livre está 1,5. Muito bom. 1,05. Tranquilo, tranquilo. E o TSH está 3,78. Bom também. Legal. Tudo tranquilo aí. Tireoide funcionando a todo vapor. Eu acho que só. Legal. Bom, então, Isso mesmo. hoje eu posso dizer que eu termino o Ultra Day satisfeitíssimo, né, com os resultados do seu exame depois das suplementações que foram sugeridas. Quando foi que a gente conversou? Você lembra, Tânia? Foi no início de novembro. Início de novembro, legal. E aí eu passei... Isso. Ó, pessoal, então veja só. O Today, ele serve como uma consulta mesmo, nutricional aqui, onde a gente faz um bate-papo, faz a avaliação, né, dos resultados de exames e dá sugestão aqui de suplementação. No início de novembro, conversei, né, com a Tânia, ela falou que o exame da filhota estava com um sulfato, um ferro sérico, né, baixo e uma ferritina horrorosa, né? E aí então passamos algumas orientações e estamos hoje tendo o feedback dessa suplementação. E podemos dizer que foi super satisfatório o resultado, né? Muito bom. Agora é só criar juízo com relação ao que bota para dentro aí na forma de alimento, né?
e continuar seguindo em frente, que a gente tem aí muita história boa para contar. Daqui 6 meses me chama de novo no Today, que a gente conversa para ver os novos exames, né? Repete daqui 6 meses esses exames para a gente poder avaliar. Mas, ó, gratidão, né, porque vocês deram um voto de confiança, né? E eu também acredito, né, que a gente conversando aqui, muitas outras pessoas estão sendo beneficiadas, né? Então, contar a história, compartilhar a história de vocês também é um motivo de gratidão para mim, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, ao ouvirem esses resultados que nós apresentamos aqui hoje, né, analisando esses exames, vão se conscientizar que vale realmente a pena fazer as correções, fazer as suplementações. Então, ó, gratidão. Gratidão é nossa, né? Porque primeiro Deus, segundo o Senhor, que é um anjo que está na terra, que Deus colocou para nos ajudar. Porque o que eu aprendi, eu não sabia nem ver um exame, né? Então, os médicos aqui, eles não trabalham com... eles trabalham com a doença, eles não trabalham com prevenção, é o que eu vejo. E aí... O senhor passou 320 miligramas de ferro, a médica passou 100 miligramas. Não ia dar nunca. Não, mas na dosagem que ela estava, tinha que ser uma dose cavalar, né? Agora nós vamos trabalhar com a metade da dose, que você viu que eu falei que agora é de 120 a 150. Por quê? Porque já está normal, e agora eu vou aumentando sem pressa. Mas antes eu tinha que aumentar com uma velocidade muito rápida. O negócio estava feio. E você vê que com o dobro da dose que foi passado pela médica, ainda não atingimos um nível que a gente deseja. Só tiramos você daquela zona de risco. Estava perigosa. Então, às vezes, as pessoas se assustam com doses altas de suplemento. Só que doses altas de suplemento, né, num momento caótico, é o que te tira dessa condição do caos. Depois que a gente estabilizou, aí a gente pode usar doses menores para ir fazendo essa manutenção. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês seguiram as orientações e tiveram os resultados, né? Tem um monte de gente escrevendo coisas boas aqui a meu respeito, e eu fico muito feliz com a fala de cada um de vocês. Não vou ler tudo não, porque senão eu vou ficar me gabando demais aqui. Tô brincando. Deus abençoe o senhor ricamente, porque o senhor é um presente mesmo de Deus para nós. Amém. Que Deus abençoe muito vocês também. Fico muito feliz, né, com esses resultados. E me despeço agradecendo a todos que estão escrevendo suas palavras de incentivo, né, e elogio aqui para mim também, né, e dizendo que amanhã nós temos mais um encontro, né, quem sabe mais uma outra história para a gente ouvir aqui resultados ou para ouvir consequências, né, que as pessoas estão tendo das escolhas diárias que fazem. E o independente é que nós podemos mudar nosso destino a partir do momento da conscientização. Claro que, em primeiro lugar, com a ajuda de Deus, né? E depois com a ajuda do conhecimento que vocês têm recebido, que vão abrindo a mente de vocês e fazendo com que vocês tenham possibilidade de fazer escolhas corretas. Então, fico muito grato, né? A gente tentou conversar hoje com a Glória, não deu certo, mas tivemos aí a surpresa de poder conversar com a Tânia e ter todos esses resultados aí, né, Tânia? Muito bom, muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Obrigado por senhor tirar esse tempinho aí para nos ajudar. Isso aqui é muito bom, é um prazer. Eu não fazia antes da pandemia, e a pandemia, né, pelo menos trouxe um legado muito interessante para mim e para vocês também, para a gente poder ter esse bate-papo aqui que tem dado resultados extremamente interessantes, né? Se não fosse o Today, né, talvez nunca tivesse tido a oportunidade de intervir nesse caso, né, e ficaria de repente levando um tempão para fazer as correções e sofrendo os efeitos colaterais, né, das carências. Então, fico muito grato também a Deus por dar a oportunidade para a gente ter esse momento aqui. Pessoal, um grande abraço para todos vocês, um ótimo dia, tchau. Que Deus abençoe e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.